vós todos que estáis cansados, e eu vos darei descanso. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós temos encontrado na liturgia da palavra ao longo desses dias, particularmente na leitura do Antigo Testamento, a grande expressão da revelação de Deus Pai. E o que significa esta revelação? Para nós, que em algum momento da vida tivemos contato com a teologia, essa é uma palavra muitíssimo usada, porque a revelação, ela significa Deus que apresenta ao seu povo, por iniciativa própria, a sua existência. É preciso que, nesse sentido, nós entendamos que nem sempre o mundo conheceu a Deus. Ele é eterno. Existiu desde o princípio. Não há, aliás, nem princípio, nem meio, nem fim, porque é eterno, é absoluto. Mas houve um momento em que achou que deveria revelar à sua criação a presença tal como ela é. E foi então que o Senhor quis revelar a Moisés a sua presença. Ao ser perguntado, no entanto, qual é o teu nome, ele diz: eu sou aquele que sou. E eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração, porque esta é a chave de leitura para a compreensão de muitas coisas na palavra de Deus, inclusive no Novo Testamento. Vou dar um exemplo. Quando Jesus começou a correr o sério risco de ser crucificado e morto, quando ele estava sob um risco absoluto e iminente de ir para as mãos daqueles que queriam a sua crucifixão, a razão estava exatamente no fato de, quando perguntado quem era, Jesus responder: eu sou. Por quê? Eu sou era uma palavra impronunciável para aquele povo, porque era o nome de Deus. Jesus, portanto, quando disse: eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, Jesus estava dizendo: eu sou Deus. Porque a palavra eu sou, por natureza, contém o nome da divindade. Existe então uma discussão muito boba entre católicos e protestantes, ou mesmo entre nós existem discordâncias, se o nome de Deus viria a ser Javé, Jeová, Iavé, e cada um define uma tradução, e no fundo, estas expressões são apenas uma tradução daquilo que no Antigo Testamento se chamava de tetragrama sagrado. Uma espécie de várias consoantes juntas que não há nenhuma pronúncia, exatamente porque não deve ser pronunciado. Exatamente como o tetragrama sagrado, o nome de Deus, eu sou, revelado a Moisés, não deveria ser pronunciado.
E quem o pronuncia? Jesus. E é então que nós descobrimos e celebramos um fato importantíssimo. Primeiro, Deus não deu a Moisés nenhuma pista do seu rosto, porque, aliás, veio numa sarça ardente. Ele nos disse, a parte do texto de ontem, que é a mesma leitura fragmentada, que não teve sequer coragem de voltar-se para o Senhor e falou com Deus de costas, por medo de não suportar o peso da glória de Deus. Então, esse Deus que se havia revelado como eu sou, como aquele que é, foi de tal maneira se aproximando dos homens, que não somente nos revelou em Jesus o seu nome, mas nos revelou o seu rosto. Vejamos que revolução da parte de Deus. Um Senhor absoluto, distante, cujo nome era até impronunciável, se inclina para libertar o seu povo das angústias e das opressões que sofriam por causa dos egípcios perseguidores. Depois, se relaciona com o seu povo no deserto, dando a ele aquilo que nós chamamos de decálogo, ou seja, os 10 mandamentos da lei, como norma de conduta para que eles vivessem. Este Deus, não satisfeito, porque o povo havia quebrado neste processo de peregrinação a aliança, enviou o seu Filho Jesus, para agora não revelar somente a sua natureza, mas dar a nós o conhecimento do seu rosto. O véu que fechava, meus irmãos e minhas irmãs, a relação do homem com o Santo dos Santos, foi rasgado de uma vez por toda pela cruz de Cristo, nos dando acesso ao conhecimento de Deus. Dito tudo isso, para nós pode parecer, inclusive, muito óbvio o conhecimento de Deus. Aliás, é cotidiana a nossa relação com Ele. Visitamos a igreja, confessamo-nos, mergulhamos nas Sagradas Escrituras, temos acesso aos sacerdotes, temos o tempo inteiro algum contato com coisas que são sagradas. Temos no nosso país uma graça. A palavra de Deus está sempre nos lábios, inclusive daqueles que não possuem muita fé. Quantas vezes pessoas que sequer creem, quando perguntadas sobre alguma coisa, dizem, se Deus quiser, ou graças a Deus. Nas nossas cédulas existem frases, existe uma frase, Deus seja louvado. A nossa Constituição começa com o nome de Deus. Então, nós vamos lidando com as coisas sagradas como se elas fossem óbvias, e não são. É, aliás, uma grande graça o fato de nós conhecermos a Deus. E é por isso que a liturgia nos traz esses textos, para que o nosso coração, meus irmãos, não se acostume com aquilo que é sagrado. O povo judeu não podia pronunciar o nome de Deus, e nós comemos a carne de Deus. O povo judeu não conhecia muito bem qual era o proceder do seu Senhor, porque ele estava distante e era absoluto. Nós não somente conhecemos, mas bebemos do seu sangue que corre dentro das nossas veias após cada Eucaristia, e nós não podemos nos acostumar com aquilo que é sagrado. É por isso, dizia eu num curso de liturgia que nós tivemos na paróquia, que precisamos nos ajoelhar quando o Santíssimo está exposto. É por isso que precisamos nos ajoelhar na hora da consagração. É por isso que precisamos participar da missa com a máxima devoção possível. É por isso que precisamos todos os dias na oração renovarmos diante do Senhor a nossa adesão à fé, ao seu Evangelho e à sua palavra. É por isso que o nosso coração não pode em nenhum momento titubear, porque nós temos um Senhor que se ofereceu a nós
para renovar a aliança que havia sido quebrada pelo povo israelita. Nós somos o novo Israel de Deus, que não possuem mais apenas o conhecimento da existência de Deus, que não possuem somente mais uma norma de conduta que fora dada por Deus, mas possui agora um Senhor que nos dá o seu corpo, nos dá o seu sangue e não nos chama mais de servo, mas de amigos. Meus irmãos, esta revelação deve reverberar todos os dias em nosso coração e despertar em nosso interior uma gratidão tão grande a Deus que nos impulsione a uma vida de oração que seja constante e acertada. Padre, o que é uma vida de oração constante e acertada? É aquela que se realiza todos os dias, sem muito alarde, sem excessos de piedade. Eu confesso para você que eu fico muito preocupado quando alguém chega para mim e diz: Padre, eu rezo todos os dias 1000 Ave-Marias, 150 salmos, leio todos os dias a liturgia diária, faço o terço da misericórdia às 3 horas da tarde, assisto a missa na Canção Nova, depois na Rede Vida, na TV Aparecida e na TV Evangelizada do Padre Reginaldo Manzotti. Escuto na rádio o programa do Padre Marcelo Rossi. É tanta devoção da novena das mãos ensanguentadas de Jesus, de Santo Antônio, de São José, de São Pedro e São Damião. Usa a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, com um terço pendurado na calça, uma corrente no pescoço. Eu fico preocupado porque eu não sei que devoção está sendo vivida com profundidade, porque são muitas, mas não são constantes. Não são muitas vezes expressões de santificação, mas de apenas, meus irmãos, um conforto para a consciência de quem nem sempre vive com santificação a sua vida. Que as nossas devoções sejam poucas, mas constantes. E é então que eu vos pergunto: quantas vezes por semana você visita Jesus no Santíssimo Sacramento? Esses dias eu estava esperando uma pessoa lá na Praça da Matriz. Eu estava sentado na praça esperando que ela viesse trazer uma encomenda e observando a quantidade de pessoas que passam na frente da matriz. A porta está aberta, passam, caminham, voltam, entram no comércio, vão no calçadão, vão lá em cima, vão no posto e Jesus está lá. A esmagadora maioria dessas pessoas perguntadas qual é a sua religião, responderão: católicas. E está o Santíssimo Sacramento, prisioneiro do nosso amor, como cantamos, a nos esperar no sacrário o dia inteiro. E às vezes eu tenho vontade de chegar no sacrário e dizer: Jesus espera sentado, porque ninguém vem. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a perceber a profundidade e a delicadeza do seu amor para conosco, para que a nossa vida espiritual seja uma resposta a esta revelação que se nos deu o Senhor e que espera de nós a mesma delicadeza. O Senhor, cantamos no Salmo, se lembra sempre da aliança. E você tem se lembrado da aliança que fez com o Senhor no batismo, na crisma e na Eucaristia? Se não tem se lembrado, nos conceda a divina providência a graça de termos por esta liturgia despertado os nossos corações para entendermos a grandeza do mistério que foi posto em nossas mãos e que precisa ser administrado com delicadeza e com alegria, porque o Senhor nos amou até o fim e a resposta que queremos oferecer a Ele é a mesma. A de um amor que todos os dias se vai gastando e se vai revelando nas mínimas delicadezas com Deus, numa espiritualidade constante e acertada. Eis a resposta à revelação e à aliança que fez o Senhor conosco. Amém.